o mistério das culturas e cultos. A palavra cultura, ela tem uma origem muito curiosa. A palavra cultura vem da palavra culto, ou cultivar algo no mundo espiritual. Nós temos, muitas vezes, na religião, o hábito de tentar separar o que é realmente bíblico, o que é realmente importante aos olhos espirituais e o que é cultura. Isso acaba se tornando um perigo, porque muitas vezes nós trazemos para o nosso dia a dia, para as nossas práticas comportamentais e até mesmo para as nossas práticas religiosas, cultos a deuses estranhos que são maquiados através da cultura, porque toda cultura tem origem em um tipo de culto, toda cultura tem origem em um tipo de rito espiritual. Eu não quero ser extremamente exagerado, então eu poderia ser aqui um pouquinho equilibrado ao dizer que 99% das culturas têm origens em ritos espirituais. Vamos deixar esse 1% aí para as raríssimas exceções, se é que elas existem. A questão é que todas as culturas se transformam em uma espécie de culto e, por outro lado, todo culto se transforma em uma espécie de cultura. Então, as músicas que nós ouvimos, muitas vezes elas podem ter origens em rituais religiosos, batidas, sons, melodias. As roupas que nós usamos, muitas vezes podem ter origem em cultos pagãos, em rituais pagãos, em culturas que envolvem divindades, envolvem relacionamentos gregos, nórdicos, católicos, cultos egípcios, cultos babilônicos. E muitas vezes nessa ideia de que não tem nada a ver, nós cometemos práticas. O interessante é que para o mundo espiritual há muito pouca diferença entre pactos voluntários e pactos involuntários. No mundo espiritual há muito pouca diferença entre cultos voluntários e cultos involuntários. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: de certa forma, há o mesmo poder em uma pessoa que vai no cemitério fazer um ritual para Satanás voluntariamente e uma pessoa que faz uma simpatia simplesmente porque aprendeu culturalmente com a vovó, com o vovô, com o bisavó, com a bisavó, com o bisavô, e trouxe isso para o seu dia a dia, achando que não tinha problema nenhum. Então, por trás de todas as festas culturais, nós temos aqui no Brasil e em praticamente todo o mundo o calendário gregoriano. Esse calendário gregoriano, ele é um culto involuntário. Janeiro é uma homenagem a um deus, o deus Jano, o deus de duas cabeças, o deus do início de novos ciclos. Por isso, muitas vezes, a pessoa, quando chega em janeiro, ela está dizendo ano novo, vida nova, está tudo começando. E não existe nenhuma evidência bíblica que o ano começa em janeiro. Pelo contrário, existe um calendário bíblico com meses bíblicos, com uma cultura totalmente bíblica que não tem nada a ver com janeiro, fevereiro, febre, februário, é o deus da doença, da enfermidade, março, Marte, o deus da guerra, e daí por diante. Não é diferente nos dias da semana, que são dias em homenagem a deuses egípcios, babilônicos e nórdicos, homenagens a Ra, o deus Sol, também conhecido como Horus, o Sunday, o dia do sol, domingo, e Lua, o Monday, segunda-feira, assim por diante, Thor, o dia de Thor, o dia de Odin, o dia de Frida, o dia de Tyr. Esses cultos involuntários, eles trazem uma influência espiritual para nós. Nós temos que ter muito cuidado para não misturar a ideia de que a cultura não tem nada a ver e trazermos para a nossa mentalidade cristã, nossa mentalidade religiosa, práticas pagãs extremamente contaminadas por demônios. Porque por trás de toda cultura há um culto. E por trás de todo culto há um demônio. 95%, 99% da nossa cultura é influenciada pelos gregos, pelos egípcios, pelos babilônicos, pelos nórdicos, pelos católicos, pela cultura indígena, pela cultura tribal, pela cultura afrodescendente. E não tem como escapar disso. A nossa comida tem influências. A nossa roupa tem influências. A nossa maquiagem tem influências. Então, o que nós poderíamos fazer?
nós devemos orar e pedir a Deus que Ele revele para nós a cultura do céu. Existe uma cultura do céu. Essa cultura do céu, ela habitou na terra antes do pecado da humanidade, no jardim do Éden. O paraíso, ele só era paraíso porque o que governava o paraíso era uma cultura do céu. Essa cultura foi contaminada pela ideia de Satanás e pelo pecado, e junto com o pecado, o desejo do conhecimento do bem e do mal. E esse conhecimento do bem e do mal, ele abriu porta para que o próprio Satanás pudesse trazer e inserir na mente do homem todos os tipos de culturas. Hoje, nós entramos dentro da igreja e encontramos dentro da nossa igreja culturas pagãs terríveis, no altar, na aparência, na maneira de falar, na maneira de vestir, na maneira de cantar, na maneira de arrumar a igreja, nos horários, nas liturgias. E se fazemos isso dentro da casa de Deus, se fazemos isso dentro da igreja, imagina o que nós temos feito no nosso dia a dia em particular. Esse é o mistério das culturas e cultos. E fica para você como uma meditação. Eu não quero que você se torne nenhum tipo de radical, mas eu quero que você se torne um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém guiado pelo Espírito da revelação, pelo Espírito Santo que habita no meio de nós. Dê ouvidos, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem dito às igrejas. Eu quero te pedir um favor. Clique aqui embaixo nesse botãozinho vermelho, se inscreva no canal, participe desse canal. Esse canal tem se tornado uma comunidade virtual para aqueles que amam assuntos espirituais. Temos feito boas alianças, você pode aí embaixo colocar o seu WhatsApp para que nós possamos conversar, nos relacionar. E eu quero que você se torne um parceiro do nosso ministério, recebendo informações, compartilhando, dando dicas, dando ideias. E assim, Deus vai unir pessoas com propósitos, como Ele sempre faz, ok? Eu sou o apóstolo Ricardo Ribeiro, estou muito feliz em poder compartilhar com você sobre o mundo espiritual. Até a próxima, Deus te abençoe. Tchau, tchau.